Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Hoje nós temos, neste relato bíblico, dois episódios que estão colocados juntos. Um é a narrativa do pedido do oficial romano e o outro é a narrativa da cura da sogra de Pedro e um leque de ações de Jesus, na qual diz o Evangelho que ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas hoje vamos focar no oficial romano, naquilo que o Evangelho fala sobre o oficial romano, de modo especial com fonte no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2610. Assim como Jesus se entristece por causa da falta de fé dos seus contemporâneos, um relato de Marcos 6:6, e da pouca fé dos discípulos, várias vezes os discípulos se mostram vacilantes na fé, do mesmo modo também Jesus se enche de admiração por causa da grande fé desse homem que era um centurião romano. Significa o quê? Que ele era oposto ao projeto dos judeus, os romanos dominavam sobre os judeus, ele era considerado um pagão, alguém que de modo nenhum teria acesso ao reino, porque ele servia ao opressor. Mas Jesus se admira por causa da fé desse homem. Diz o versículo 10, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. É quase um xingamento que Jesus está fazendo, porque ele olha para os judeus, que são os herdeiros do reino, e diz: nenhum deles tem a fé que este homem mostrou ter, este homem que justamente é um que trabalha para os opressores. Então Jesus desafia e assim ele enaltece a fé deste homem. Mas Jesus não só se admira com o seu modo de se admirar desse oficial, ele termina estimulando também os seus discípulos a isso. Jesus ensina essa audácia filial. Jesus diz em Marcos 11, tudo o que pedirdes ao Pai na oração, acreditai que já o alcançastes. É a audácia de pedir e acreditar. Essa é a força da oração. Tudo é possível a quem crê, segundo o que ensina Jesus. É o coração da mensagem de Jesus. E esse é o convite de hoje, que você aprenda a orar na fé. É importante saber exatamente o que significa isso. Crer, rezar e pedir, rezar e agradecer, sabendo que já recebemos, audácia filial. O que é audácia filial? O que é orar na fé? Fé não significa convencer a Deus.
Às vezes nós queremos fazer Deus nos dar aquilo que nós queremos. E nós enxergamos apenas um palmo diante do nariz. Mas nós acreditamos que sabemos mais do que Deus e queremos convencê-lo acerca do que é melhor para nós. Então, fé não é isso. Fé não significa fazer Deus acreditar que nosso modo de solucionar nossos problemas, nossas necessidades, sejam melhor que o dele. E por isso, tentar convencê-lo de que ele deve agir de acordo com aquilo que nós pedimos. Não, fé não significa isso. Fé é justamente o contrário. A fé é uma adesão filial a Deus, para além de tudo quanto sentimos e compreendemos. Além daquilo que sentimos. Às vezes o que sentimos hoje é uma tristeza, às vezes o que nós compreendemos é muito pouco, e às vezes nós fazemos orações com base nesses sentimentos, com base na nossa compreensão rasa das coisas, e a nossa oração não atinge o seu fruto, o seu significado, o seu fim. Porque nós estamos pedindo de acordo com o que sentimos, de acordo com o que compreendemos. A fé é uma adesão filial. Uno o meu coração ao meu coração a Deus. Adesão no sentido de aderir, de unir os corações. O meu coração unido ao coração de Jesus. Quando acontece esta união dos corações e eu rezo conforme essa união dos corações, eu rezo não conforme aquilo que eu sinto e penso, mas e sim aquilo que eu estou sentindo do coração de Deus. Jesus exorta seus discípulos a levar para a oração esta solicitude em cooperar com o desígnio de Deus. É isso que devemos buscar. Cooperar com o desígnio de Deus, com a vontade de Deus. E para que entendamos qual é o desígnio de Deus, qual é a vontade de Deus, nós precisamos unir o nosso coração ao coração de Deus. Assim nós rezaremos de acordo com o desígnio de Deus. Então minha fé e minha oração devem me levar a ser um cooperador, aderir a Jesus, cooperar. E aí eu oro de acordo com essa vontade. A pergunta então que nós devemos levar para a nossa reflexão é: eu ajudo Deus a realizar a sua vontade em mim e através de mim? E quando eu oro, eu procuro essa união do coração, eu procuro cooperar, ou às vezes eu estou interessado apenas em manifestar minhas vontades para Deus. A minha vontade deve ser fazer a sua vontade, Senhor. Que seja essa a sua oração. Que você busque isso na sua oração. Ser um cooperador, ou seja, que a tua vontade seja fazer a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.